Olá, esse é o 11º vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística e quais são os conceitos básicos da PNL, eu recomendo que antes de você continuar assistindo esse vídeo, você assista os vídeos anteriores. Porque aí você já vai ter uma noção um pouco melhor de como é que funciona realmente a PNL. E isso vai te ajudar a compreender os vídeos que vêm na sequência. Agora, se você já assistiu os vídeos anteriores, então chegou a hora de aprender sobre o princípio do 101%. Se concentrar nos pontos fortes de uma outra pessoa faz com que você aceite ela melhor. Imagine que no ambiente de trabalho, lá onde você trabalha, você tenha que lidar com uma pessoa que tem um temperamento difícil, né? Que de repente, para conseguir conviver com essa pessoa, tornar o ambiente mais harmonioso, você precisa identificar pelo menos uma qualidade nessa pessoa. Porque imagine assim, você acha essa pessoa metida, egoísta, arrogante, sei lá. Você acha essa pessoa realmente insuportável. Mas aí você analisa bem essa pessoa, para quem sabe tentar encontrar alguma coisa positiva nela. E nessa sua análise, você percebe que ela, pelo menos, ela é séria e ela é honesta. Então isso significa que de 100% dessa pessoa, você encontrou pelo menos 1% que na sua opinião é uma qualidade. Então você foca toda a sua atenção nessa única qualidade. E assim você passa a entender que essa pessoa é menos insuportável. Sabe aquele tipo de reflexão assim, essa pessoa é chata, mas pelo menos é honesta? Então, você foca no que vem depois do mas, ou seja, você foca no fato dela ser honesta. Isso é o que na PNL a gente chama de princípio do 101%. Então, selecione uma área de 1% que você considera positiva e foque 100% nessa área. Agora vamos imaginar o seguinte aqui, uma situação, né, onde a regra de 101% pode ser aplicável. Imagine aí que você tentou durante um tempo se aproximar de uma pessoa que você considera importante, uma pessoa que poderia abrir várias portas para você, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí, sem sucesso, né, você não consegue se aproximar dessa pessoa e você comenta com alguns amigos lá que, puxa, fulano lá de repente poderia me ajudar. E um dos teus amigos, por coincidência, conhece essa pessoa e fala, olha, fique tranquilo que eu vou aproximar vocês dois, né? E aí, cara, beleza, finalmente vai dar certo, né? Você marca o dia, marca o local, marca o horário e você se encontra com essa pessoa. Só que chegando lá, você se apresenta, vocês começam a conversar, mas em pouco tempo você percebe que essa pessoa não tem absolutamente nada a ver com você. Você vê que você precisa dela por causa do network, né? O network com ela é importante. Você sabe que essa pessoa poderia abrir portas, etc. Mas você percebe que, cara, não tem afinidade, não tem nada a ver com você. As ideias são diferentes, né? E aí, o que você faz? Você vira as costas e vai embora? Você fica ali e você atura aquela pessoa só porque ela pode ser importante para sua carreira ou para sua vida, né? E aí, o que você faz? Que situação, né? Então, aí nesse caso, quem sabe você vai lembrar que você assistiu hoje esse vídeo e você vai usar a estratégia da programação neurolinguística, que é conhecida como a regra do 101%. Então, essa regra pode de repente ser primordial para a criação de parcerias, relacionamentos e para você aumentar o seu network. A regra do 101% mostra para você que você consegue criar empatia com qualquer pessoa, desde que você consiga encontrar alguma coisa em comum entre você e essa pessoa. Um exemplo bem simples disso seria o seguinte, vamos supor que você chega numa festa e você começa a conversar com alguém. E aí, logo você descobre que essa pessoa é uma torcedora fanática do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, sei lá de qual time. Mas você torce para o time oposto. Justamente para o time rival dessa pessoa. E aí essa pessoa começa a falar o seguinte, que o time dele é o melhor, que os jogadores dele são incríveis, que, né, e de repente ainda começa a denegrir a imagem do seu time. E aí, pensa bem, não dá vontade de você começar a discutir, começar a falar, cara, tá errado, não é bem assim, meu time que é melhor, você tá errado, né, não sei o que tal, e aí começa a discussão. Pois é, isso é o que a maioria das pessoas faz.
E elas fazem isso porque elas perdem o controle, elas se irritam, e aí elas passam a ser totalmente controladas pelas emoções. Mas você não deve simplesmente se irritar e deixar as emoções tomarem conta, né? Nem virar as costas, nem querer ir embora, ou encontrar só pessoas que pensam igual a você. As pessoas podem ter opiniões diferentes das tuas. Então o que você deve fazer nesse momento? Você vai simplesmente tentar aplicar a regra do 101%. Então faz como eu falei, procura nessa outra pessoa pelo menos uma coisa que você e ela concordam. E esse vai ser o teu 1%. A partir daí, você vai colocar 100% de atenção nesse 1%. E o que você precisa fazer em primeiro lugar é se perguntar, cara, será que existe pelo menos uma coisa do que essa pessoa aí está dizendo, tal, que eu concordo? No caso dessa conversa, por exemplo, sobre futebol, talvez tenha alguma coisa lá, né, sobre o esporte em si, sobre um desempenho particular de um determinado jogador, ou sobre a paixão pela torcida, ou qualquer outra coisa que de repente no meio dessa conversa aí você concorde. E aí, quando você falar a respeito disso, quem sabe você faça até a pessoa dizer assim, ah, é verdade. Pronto, se você conseguir isso, você acabou os dois concordando em alguma coisa e nesse momento você entrou na cabeça da outra pessoa, você gerou empatia. E aí você conseguiu achar 1%, né, do 100%. E você vai focar nesse 100%. Só que é o seguinte, fica um alerta. Você precisa acreditar nisso que você está falando. Não adianta simplesmente você falar só para agradar o outro, só por falar. Senão você cria um efeito talvez até oposto daquilo que você quer. Porque se a pessoa achar que em algum momento você está mentindo, ou que você está falando aquilo só para agradar ela, pode ser que ela pense que você é uma pessoa fingida, que você é um mentiroso. No filme lá do Batman vs Superman, se você assistiu, você sabe que no meio de todos aqueles conflitos, de todas as brigas, discordâncias, eles encontraram uma única coisa em comum, que acabou fazendo os dois passarem de brigar e começarem a ter uma grande parceria. Observe também que muitos casais, né, começam um relacionamento pelas coisas em comum que eles têm, né? Muito mais do que pelas coisas que eles não gostam, ou que eles não acreditam um no outro. E se eles terminam o relacionamento, normalmente é porque eles começam a ver os defeitos do outro. Eles, ao invés de focarem no positivo, eles estão focando no negativo. Então pense nessa estratégia antes de sair por aí, de repente, dizendo, ah, mas as pessoas não me entendem, as pessoas não gostam de mim, essas opiniões aí e tal. Então pense que a responsabilidade da comunicação, ela é sua também. Um último exemplo que pode ilustrar bem o princípio do 101% é sobre uma pessoa que trabalha com vendas. Imagine uma corretora de imóveis, né? E vamos chamar ela de Matilde. Então a Matilde era especialista em venda lá e ela trabalhava numa corretora e fazia venda de grandes fazendas. E aí, como é normal acontecer, quando as pessoas ficam interessadas no imóvel, normalmente o que elas fazem? Elas acabam falando bastante com o vendedor para saber a respeito do imóvel e tal, né? E isso ajuda nas vendas, até porque estabelece uma relação de confiança entre o vendedor e o comprador. Mas durante essa conversa, durante esse tipo de conversa, às vezes também pode acontecer do cliente acabar falando sobre outros assuntos, né? Abordando outras coisas. Como, por exemplo, querer falar sobre um time, política, religião, sei lá, algum outro assunto qualquer. Isso é comum. E nem sempre o vendedor e o comprador vão ter a mesma opinião, né? Às vezes eles têm opinião diferente sobre os assuntos. E aí nesses casos é importante que o vendedor tenha a habilidade de saber usar o princípio do 101%, sem, claro, comprometer a sua integridade. Então imagine, por exemplo, lá no caso dessa vendedora aí que eu falei, né? Vamos fazer de conta a questão da Matilde. Ela foi mostrar a fazenda lá para um fazendeiro rico, tal, interessado. Só que esse cara é um defensor incondicional de um determinado político. Ele ama esse político. E a Matilde não apoia, não gosta desse mesmo político. Mas só que ela sabe que se ela começar a discordar, né, do cliente, discordar do cara, isso é praticamente um suicídio na venda, né? Ela provavelmente perde essa venda. Então o que ela faz? Então, nesse caso, a Matilde consegue encontrar aquele 1% desse referido político e concordar 100% com isso. Então ela seleciona alguma coisa que ela realmente admira nesse tal político. Vamos supor aqui que era o poder da oratória que ele tinha, né? Então, puxa, assim desse jeito o que ela vai fazer? Ela vai tentar desviar o assunto e sair completamente de outros temas, tipo a forma de governo, programas econômicos, sociais ou qualquer outra coisa sobre esse político que ela não concorda. Então ela vai tentar focar na questão da oratória.
E aí ela passa a focar a conversa com esse cliente, com esse comprador, sobre como esse determinado político é bom na oratória, como ele faz um bom discurso, tal. E isso vai fazer o quê? Com que os dois concordem em alguma coisa sobre esse mesmo político. E aí desse jeito eles acabam se entendendo. Então, como ela estava falando a verdade a respeito dessa questão, porque ela realmente, na cabeça dela, ela entendia que esse cara era bom de oratória, então ela conseguiu fazer com que o comprador mudasse a discussão para essa área, que os dois têm uma opinião igual. E isso faz com que o relacionamento comercial entre os dois acabe gerando amizade, né? Que exista uma empatia, uma confiança, né? E no fim das contas, com certeza o comprador acaba fechando o negócio. Se ele estiver interessado mesmo naquela fazenda, ele vai fechar o negócio, né? Porque ele não ficou com ranço nenhum, né? Então, resumidamente, a regra ou o princípio do 101% é encontrar 1% das afirmações que a outra pessoa está fazendo que você concorda. E aí concordar 100% com isso. O meu nome é Rafael Rueda Milno e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Seja Brilhante no YouTube. No próximo vídeo do curso gratuito de PNL, você vai começar a se aprofundar cada vez mais naquelas técnicas que vão permitir você passar para um próximo nível. Então, se você continua interessado em aprender PNL, se você quer mudar a sua vida para melhor, se você quer cada vez ter mais sucesso e prosperidade, inscreva-se no canal, assista os próximos vídeos e pratique os ensinamentos.